Bom, o meu tema é eliminação do bloqueio mental. Ele está no livro Como se cria 40 métodos para design de produtos. Então, o que seria o bloqueio mental? O bloqueio mental tem como uma das suas definições a questão da rapidez que as informações são processadas pelo cérebro. Ou seja, quando você começa uma atividade, o cérebro já prevê o desenvolvimento dela e um possível resultado. E quando você executa a atividade e você não chega nesse resultado esperado, o cérebro bloqueia porque ele não aceita essa informação. Seria mais ou menos isso. E também, uma das causas para esse bloqueio mental é a questão do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele age de uma maneira que a gente quer tudo alinhado. E não é assim que acontece no dia a dia, nem tudo vai estar sempre regradinho, certinho, da maneira como a gente espera. O medo e a insegurança em relação principalmente ao que os outros vão achar da sua atividade, do seu projeto, do objeto que você está criando. É esse medo de ser... realmente do que as outras pessoas vão achar do seu trabalho, dessa desaprovação ou aprovação dos outros. A falta de direcionamento, quando a gente tem muitos caminhos a qual percorrer e você não consegue focar em um só e seguir naquele caminho, isso atrapalha muito na questão do bloqueio. E é a questão do branco, porque quando você tem muitas coisas para pensar ao mesmo tempo, muitos caminhos, muitas possibilidades, muitas coisas para fazer e toda essa coisa regrada, você trava e dá um branco e não sabe o que fazer. Então, como que a gente pode fazer para eliminar o bloqueio mental? A primeira coisa é aceitar que você está passando por um bloqueio mental, que muitas vezes você fica insistindo naquilo e não vai acontecer nada insistindo em algo que não vai dar certo. Então, é aceitar. O segundo é escrever tudo o que vier à mente, tudo que você está pensando no momento em relação àquela ideia, escrever tudo, seja por post-its, em quadro, ou mapa mental, mapa conceitual, ou croquis, simplesmente escrever tudo que está vindo na tua mente. Depois é mudar o foco. Você deixa aquilo lá para depois, muda o foco, faz qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, vou ver um filme, vou fazer outra atividade, fazer algo que não tenha relação nenhuma com aquilo que você estava fazendo antes. Isso também ajuda bastante, porque você dispersa e pensa em outras coisas. E então, depois que você volta na atividade que você estava fazendo, você tem novas possibilidades, você tem outro pensamento que não é aquela coisa que você estava pensando apavorado em tentar resolver aquilo. E o livro traz alguns passos que você pode aplicar. O primeiro é a transformação, que você pega algo que já existe e transforma em outra coisa, que você ainda pode ver o uso dele, como a gente vê aqui a cama, que virou um banco, mas sem perder a essência. Aqui nesse outro a gente tem os Legos, que a gente transforma em pecinhas, em chaveiros. Embaixo a gente tem o galão, que se transforma em uma luminária e pode se transformar também em um abajur. Então é a transformação de algo em outra coisa com essa essência, né? Sem perder o que era a tua primeira ideia. As novas relações, que a gente tem aqui um pneu, que pode ser usado como para plantar flores, plantas, ou para as crianças brincarem de balanço, de circuito, pula-pula. Então, essas novas relações que a gente pode fazer do objeto. Aqui a gente tem o piano, que também é utilizado para plantar flores. E também a questão da água ali, a ambiência, né, do local. E aqui a bola de tênis, né, em formato de Pac-Man, que pode ser utilizada como várias ferramentas. Que também entra no caso da reorganização, porque tu tem um objeto que você
que seria questão de reorganização em usos. Você está usando ele com diferentes objetos, né? Chave, caneta e carta, mas sem perder a essência, que é a questão de porta alguma coisa. A reorganização em relação a que os objetos de Lego também, que a gente forma diferentes peças. E aqui embaixo na relação de uma planta baixa, que pode ser reorganização dos mobiliários dentro de um ambiente, ou também da questão da reorganização das paredes, assim, antes da fase de projeto. Então, simplificando, a eliminação do bloqueio mental é uma técnica aplicada em diversas áreas do conhecimento e utilizada em todas as fases de projeto, porque a gente não sabe quando que nós vamos ter um bloqueio mental, não é algo que se escolhe, é algo que acontece. Então, alguns dos questionamentos que a gente pode fazer para tentar clarear nossa mente é em relação ao que a gente pode adaptar daquele objeto, o que podemos rearranjar, o que podemos substituir, reduzir, modificar, combinar e obter novos usos daquilo com esses questionamentos. Aqui a gente tem o exemplo de uma cozinha. Aqui então a gente tem um mesmo ambiente, os mesmos mobiliários, digamos, as mesmas peças de mobiliário, só que a gente dispõe de uma maneira diferente, podendo ter vários modelos de cozinha. Aqui em relação ao banheiro, que é a questão da adaptação ou readaptação, porque a gente tem um banheiro aqui embaixo que tem uma banheira, só que ela não precisa estar ali. Então a gente pode readaptar para um banheiro menor, com só os itens principais e de diferentes disposições.